Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao curso de Física do ensino médio, hoje começando o módulo 5, e na aula de hoje trataremos sobre lançamento horizontal no vácuo, mas isso logo em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno, e neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Física do ensino médio. Estamos entrando no módulo 5, que trata sobre movimento horizontal e lançamento oblíquo no vácuo. E na aula de hoje, a aula número 1, com lançamento horizontal no vácuo. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like. Tá certo? Vamos começar. Antes de seguirmos efetivamente na aula de hoje, vamos falar rapidamente aqui sobre o princípio da independência dos movimentos simultâneos de Galileu. Na verdade, no último módulo, a gente, quando estudou composição de movimentos, já tratamos sobre esse tema, E vale a pena a gente relembrar rapidamente o conceito aqui e seguimos adiante. Então, estudando os problemas relativos a um movimento composto, isto é, resultante da composição de dois ou mais movimentos, como vimos, Galileu propôs o princípio da simultaneidade, ou princípio da independência dos movimentos simultâneos. Tá? O que é isso? Se um corpo apresenta um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem e no mesmo intervalo de tempo. Muito importante isso. Então, mesmo que haja um movimento composto, sendo desmembrado ali em dois tipos de situações, o que ele quer dizer é que esses movimentos são independentes, Ou seja, o tempo realizado num determinado sentido e direção é o mesmo que o outro, Isso em paralelo. Como vimos na composição de movimentos, ali no caso do barco, cruzando o rio com uma correnteza, aquela mesma informação, ou seja, o tempo, para atravessar o rio é o mesmo, considerando se há ou não a correnteza. Então, por conta desse conceito apresentado, nesse princípio apresentado por Galileu. Tá bom? Então, esse detalhe aqui é importante. Mesmo que o sistema, o movimento seja composto, a questão, se você desmembrar esse movimento, os tempos são independentes da situação. Tá? Ou se ele estivesse acontecendo sozinho ou em paralelo com o outro tipo de movimento. Tá bom? Então vamos lá. Assim, por exemplo, consideremos o caso de um barco, voltando à questão do barco, que sai perpendicularmente às margens de um rio e é arrastado pela correnteza, atingindo a margem oposta num ponto situado rio abaixo. O tempo gasto pelo barco na travessia é o mesmo que ele gastaria sem a correnteza, como eu falei. O movimento de arrastamento rio abaixo é simultâneo ao movimento próprio do barco, mas independente dele. Os movimentos ocorrem ao mesmo tempo, mas um não interfere na realização do outro, como já havia falado anteriormente. Então, muito importante esse conceito, que ele vai ser a base aqui do assunto que a gente vai tratar hoje e nas próximas aulas. Então, lançamento horizontal no vácuo, tá bom? Então, temos aqui a figura 1, que a gente vai tratar nesse primeiro momento. Quando um corpo é lançado horizontalmente no vácuo, nas proximidades da superfície terrestre, ele descreve em relação à Terra uma trajetória parabólica. É o exemplo da figura 1. Digamos aqui que esse corpo foi lançado através de uma mesa, Então aqui é o ponto da quina da mesa. Então ele começa, a partir daquele momento que ele não tem a base de sustentação da mesa, ele começa a cair, e essa trajetória dela
é, como está mostrando, uma parábola, tá bom? E aqui mostra a velocidade inicial com que ele abandona, no caso, essa mesa. Então, a trajetória de um corpo lançado horizontalmente no vácuo é um arco de parábola. Então, temos aqui, né, ainda no lançamento horizontal no vácuo, uma foto estroboscópica que mostra, né, a trajetória parabólica descrita por um corpo lançado horizontalmente, né? Então, formando aqui uma parábola e uma característica que a gente vai comentar mais à frente. Esse movimento pode ser considerado de acordo com o princípio da simultaneidade como resultado da composição de dois movimentos simultâneos e independentes, queda livre e movimento horizontal. Então aqui, né, a gente entra naquilo que seria interessante. Ele tem uma trajetória, uma parábola, certo? E essa parábola, ela vai ser desmembrada, esse movimento composto, vamos dizer assim, como a gente já falou anteriormente, em dois movimentos. No vertical, a queda livre, e no movimento horizontal, que a gente vai informar, né, que vai ser um movimento uniforme, que são independentes um do outro. Ou seja, né, o tempo gasto para que o objeto, né, o corpo, ao abandonar o ponto onde ele se encontra, né, ou seja, uma mesa ou um edifício, ou o que seja, é o mesmo, tá, de que o tempo que ele vai alcançar, né, a distância horizontal a partir da mesa, tá bom? Isso a gente vai ilustrar mais a seguir. Queda livre é um movimento vertical sob a ação exclusiva da gravidade. Trata-se de um movimento uniformemente variado, pois sua aceleração se mantém constante, que é a própria aceleração da gravidade. Então, o movimento vertical, queda livre, né, ele está caracterizado pela aceleração da gravidade, consequentemente, um movimento uniformemente variado quando eu estou lidando com um movimento vertical ou em queda livre. Já o movimento horizontal é um movimento uniforme, pois não existe nenhuma aceleração na direção horizontal. O corpo o realiza por inércia, olha o detalhe aqui, mantendo a velocidade V0, ou seja, a velocidade com que ele abandonou, no caso, a mesa. Então, essa velocidade vai se manter até atingir o solo, tá? Isso, no caso, o desmembramento horizontal, movimento que é um movimento uniforme. Já sabemos que o movimento uniforme tem como característica a velocidade ser constante, tá? Então, essa velocidade V0 com que foi lançado, ela se mantém digamos assim, na projeção horizontal, no desmembramento dessa velocidade, né, na projeção horizontal, que é um movimento uniforme. Então aqui temos, né, essa figura 2, mostrando ali o comportamento, né, do objeto, né, a partir do momento em que ele abandona, no caso, a mesa. Aqui em cima, né, ele abandona com velocidade V0, né? Então a trajetória, como vimos, é uma trajetória parabólica, certo? Mas essa velocidade, né, resultante aqui V, ela sendo decomposta, na velocidade horizontal vai continuar sendo a própria velocidade V0, já que a gente falou, né, e mostrou que esse movimento no sentido horizontal, né, na direção horizontal, é uniforme, enquanto que a projeção dessa velocidade vertical aqui em VY, que é a horizontal, vai ser movimento uniformemente variado, ou seja, essa velocidade vai variar. E como a gente pode perceber, no segundo momento, ela é maior em módulo, né? Já que na queda, em queda livre, né, sobre a ação da gravidade G, ela, na queda, é movimento uniformemente acelerado, ou seja, a direção e o sentido de G é o mesmo da nossa velocidade, como já estudamos anteriormente. Então, na vertical, você vê que há a mudança do módulo da velocidade.
mas o módulo da velocidade na horizontal, né, é idêntico à velocidade inicial V0, nos 3 pontos. Consequentemente, né, a variação da resultante, né, que ela vai aumentar, vai ser decorrente da variação da velocidade Vy na vertical. Então, em cada ponto da trajetória, a velocidade resultante V, como a gente mostrou, do corpo, cuja direção é tangente à trajetória, detalhe, né? Essa resultante é tangente à trajetória. Eu não comentei, mas em aulas passadas a gente mostrou que em movimentos semelhantes, né, a velocidade resultante é tangente à trajetória. É dada pela soma vetorial da velocidade horizontal V0, como a gente mostrou, que permanece constante, e da velocidade vertical Vy, cujo módulo varia, pois a aceleração da gravidade tem direção vertical. Perfeito. Então está aqui, né? A soma vetorial, o V, a velocidade resultante V, é igual à soma vetorial de V0, que é constante, mais Vy, que varia, né, na vertical. Continuando, assim no lançamento horizontal, à medida que o corpo se movimenta, o módulo de sua velocidade v cresce em virtude do aumento do módulo da velocidade vertical Vy, né? Só para registrar o que a gente já tinha comentado. Então, a velocidade vai variar por conta da velocidade vertical, já que a velocidade no sentido horizontal é constante. Então, aqui são duas fotos bem interessantes, né? A A e a B, onde fotos estroboscópicas, né, do movimento de uma esfera, né, que abandona uma mesa. Uma foto A é tirada de cima e a foto B tirada assim na lateral. Então, de cima percebe-se claramente, ó, que a bola percorre, né, espaços constantes, ou seja, isso significa dizer que a velocidade, né, da bola no sentido horizontal é uniforme, é constante. Já na vertical, a segunda foto, olha só, o momento em que ela abandona a mesa, ou o ponto, né, que se encontra, então ela vai se afastando, né, a cada momento ela vai se afastando. Isso significa dizer que essa velocidade Vy na vertical, quando cai, ela é movimento acelerado, tá vendo? Então, isso devido, como a gente já viu, à aceleração da gravidade. Então, percebe-se claramente que na horizontal a velocidade é constante e na vertical é variado. Cada instante tem o Vy aqui diferente. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios, né, para a gente consolidar o conceito que a gente apresentou hoje. O primeiro, após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhada numa região. Um avião de salvamento voando horizontalmente a uma altura de 720 metros e mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo, aproxima-se do local para que um pacote com medicamentos e alimentos seja lançado para as pessoas isoladas. A que distância na direção horizontal o pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas? Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui, né, o pacote, o corpo, né, vai ser liberado a partir de uma mesa, mas de um avião com velocidade inicial V0, né, de 50 metros por segundo. O raciocínio é o mesmo. E a altura, né, da mesa aqui vai ser a altura do avião, 720 metros. E deu a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui está a ilustração, o avião, a altura, né, no eixo Y, 720 metros, velocidade V0 inicial, é a própria velocidade do avião, quando o pacote for abandonado, tá, no eixo X, e ele vai fazer uma trajetória parabólica, né, como a gente estudou, e ele quer justamente essa distância X, né, do ponto onde abandona o pacote até
cair lá onde se encontram as pessoas que ficaram ilhadas. Tá bom? Então vamos lá. O pacote cai e, ao mesmo tempo, avança horizontalmente, como estudamos. Esse avanço horizontal se dá por inércia, como vimos, acompanhando o movimento do avião. Assim, o pacote deve ser abandonado numa posição tal que, no intervalo de tempo que leva para cair, ele percorra a distância horizontal necessária para chegar junto às pessoas. Então, como dá o princípio, né, de Galileu, colocou o tempo, né, desse movimento composto é igual para os dois, tanto no sentido vertical para cair, como no horizontal para chegar às pessoas. O tempo é o mesmo. Então, esse é o segredo, né, desse conceito que a gente precisa guardar. Então, vamos calcular, né, calculamos o tempo de queda como se o pacote caísse livremente na direção vertical. Porque, né, se eu calcular o tempo que ele cai, é o mesmo que ele vai atingir na horizontal, conforme Galileu, no seu princípio da simultaneidade, como a gente viu. Então, vejamos, né? S é igual a G T2 sobre 2, né? Já que o movimento na vertical ele é acelerado. S é a altura que está o avião, 720. G, ele deu que é 10 metros por segundo ao quadrado, está aqui, sobre 2. E T é o que eu quero, T ao quadrado. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 720 depois dividido por 5, né? Passando aqui, vou ter igual a 144. Então, T2 é igual a 144. T é a raiz quadrada de 144, que é igual a 12 segundos, que é uma raiz exata, né? Então, T, 12 segundos é o tempo que o pacote leva para cair na vertical e também, ao mesmo tempo, a partir do instante que ele foi abandonado do avião, para ele atingir, né, a distância x horizontal. Agora, de posse dessa informação, eu posso, né, calcular o que eu quero, que no caso é a distância. Durante esses 12 segundos, o pacote avança com um movimento uniforme na direção horizontal e com velocidade constante v, 50 metros por segundo, que é a própria velocidade do avião. Como vimos, né, a velocidade no movimento horizontal é constante e ela vai se manter até chegar ao solo. Então, como é movimento uniforme, a distância x é igual à velocidade vezes o tempo. Tá? X é o que eu quero, velocidade 50 metros por segundo e o tempo é de 12 segundos que a gente calculou, que é movimento composto. O tempo na vertical é o mesmo do tempo da horizontal. Então, x é igual a 50 vezes 12, x é igual a 600 metros, a partir do ponto que o pacote abandona, né, o avião. Então, resposta: o pacote deve ser abandonado quando o avião estiver a 600 metros do grupo, medidos na direção horizontal. Beleza? Vamos para o exercício número 2. Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, atingindo o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Determine o tempo da queda, a altura da mesa em relação ao solo, o módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Então, é um problema típico, né, da esfera na mesa, velocidade V0, 10 metros por segundo, que vai se manter em todo o trajeto horizontalmente, é constante. Aceleração da gravidade 10, né? E o ponto que ela atinge, a distância x horizontal do pé da mesa, 5 metros. Então, a primeira incógnita aí a ser pedida é o tempo de queda. Então, vamos lá. Ao abandonar a mesa, a esfera apresenta na direção horizontal um movimento uniforme com velocidade V0 de 10 metros por segundo. Assim, x é igual a V0 vezes t. Como o tempo é o mesmo, tanto na vertical como na horizontal, vamos usar, né, o
calcular pelo movimento horizontal, que no caso eu tenho todas as informações. X é 5, V0 10 e T é o que eu quero. Então, meu tempo vai ser 5 dividido por 10. Passo 10 aqui dividindo, 5 dividido por 10 dá meio, dá 1 meio ou 0,5 meio. Ok? 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. Então, tempo igual a 0,5 segundos. Esse tempo é também o tempo de queda cujo movimento é simultâneo, né? O tempo da vertical. Então está aqui a ilustração, como já estamos habituados, né? Do ponto O ali, a velocidade V0, formando ali uma parábola. A distância que ela vai cair, né, atingir o solo, é 5 metros do pé da mesa, certo? E o tempo gasto, né, ao abandonar a mesa até tocar o solo, 0,5 segundos, tanto na vertical quanto na horizontal. Letra B. Simultaneamente ao movimento horizontal, a esfera cai de uma altura S em queda livre. Então, aplicando a nossa expressão S é igual a GT2 sobre 2, onde T ao quadrado, ou melhor, onde T eu já encontrei, que é 0,5, e G também foi dado, 10 metros por segundo ao quadrado, aí eu encontro a altura da queda. Então, S é igual a 10 dividido por 2 vezes 0,5 ao quadrado. Então, S é igual a 10 dividido por 2 dá 5, 0,5 ao quadrado, 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. 5 vezes 0,25 dá 1,25 metros. Portanto, a altura, né, da mesa, né, a altura que o corpo saiu, né, até o solo é de 1,25 metros. E a letra C. Ao chegar ao solo, a velocidade vetorial da esfera pode ser considerada resultante da composição da velocidade horizontal, que se mantém constante, e da velocidade vertical Vy, cujo módulo é dado por, vamos lá, achar o Vy. Vy é igual a V0y mais GT, tá bom? Sendo V0y igual a zero. Já na vertical, ele está parado e só tem a velocidade horizontal, que é constante. V0y é, no caso aí, zero, né, por esse problema. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e o tempo é 0,5 segundos já calculado, que é o mesmo tempo da distância horizontal, é o mesmo tempo de queda, né, do abandonar, tempo de abandono da mesa até chegar ao solo. Assim, temos que Vy, que é o que eu quero, o módulo de Vy, V0y é 0, mais 10, que é G, vezes T. 10 vezes 0,5. Então, a velocidade Vy, ao tocar o solo, né, é 5 metros por segundo. Então, para eu achar a velocidade resultante, fazendo uso aqui dessa figura, né, tem a bola ao tocar o chão, velocidade V0 é constante, né, Vy eu achei, e a minha resultante é a soma vetorial de V0 mais Vy, como a gente aprendeu na aula de hoje, tá bom? Então, vejamos. Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo destacado na figura, ou seja, né, esse triângulo aqui, onde eu tenho o cateto adjacente à hipotenusa, o Vy, o cateto oposto vai ser a minha velocidade inicial V0, e o que eu quero é a própria hipotenusa, o V. Tá? Então, obtemos o módulo da velocidade vetorial da esfera ao chegar ao solo, que vai ser V2 igual a V0 ao quadrado mais Vy ao quadrado. Eu já tenho todos esses dados, né? Então, V ao quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado, é 10 ao quadrado, mais Vy ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado é 25. 100 mais 25, 125. Então, o meu V vai ser a raiz quadrada, né? V2 é igual a 125. Então, a raiz quadrada de 125 é o meu V, que dá aproximadamente ali 11,2 metros por segundo. Vamos para a terceira, da Unic de Mato Grosso, MT.
Considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura, em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e tendo um alcance horizontal igual a 10 metros. Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada, o V0, né, em metros por segundo, é igual a... Aí temos as alternativas. Então, em primeiro lugar, deve-se determinar o tempo de queda da pedra, já que isso não foi disponibilizado. Esse tempo será encontrado pela equação que determina o tempo de queda no movimento de queda livre, que é um movimento onde eu tenho mais informações, né? Então, aplicando a expressão, né, da altura, né, para o movimento uniformemente variado, que é o da vertical, V0y é 0, então S é igual a GT2 sobre 2. Eu tenho S, que é a altura do edifício, de 125 metros. G, que é 10, então fica fácil. 125 é igual a 10 dividido por 2, vezes T ao quadrado. Então, T ao quadrado, vai multiplicando aqui o 2 por 125, dá 250. E o 10 passa dividindo. 250 dividido por 10 dá 25. Então, T ao quadrado é igual a 25. Então, T é a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, tempo é igual a 5 segundos, é o tempo de queda, né? No caso desse corpo. Então, de posse do tempo gasto pelo objeto para chegar ao solo, pode-se determinar a velocidade de lançamento por meio da função horária da posição para o movimento retilíneo uniforme, já que a velocidade é constante. Então, S é igual a S0 mais VT. Né? Então, a gente, passando S0 para lá, né, que é o ΔS, S menos S0 vai ser o meu ΔS, né? Que é igual a V vezes T. Então, esse deslocamento ΔS na horizontal já foi dado, né, que corresponde a 10 metros. Essa informação nós temos. Então, 10 é igual a V que eu quero vezes o T que eu encontrei, que foi 5 segundos. Então, meu V vai ser 10 dividido por 5, que vai me dar velocidade igual a 2 metros por segundo, cuja resposta é a letra A. Beleza? E para a gente fechar, né, vamos fazer mais um exemplo aí. Determine o alcance horizontal em metros de um objeto que foi lançado horizontalmente de uma certa altura com velocidade de 10 metros por segundo, a velocidade inicial, sabendo que o tempo de queda foi de 2,5 segundos. Então, tranquilo, né? Pode-se determinar o alcance pela função horária da posição para o movimento retilíneo uniforme, que é bem tranquilo, né? Esse alcance vai ser aquele ΔS, né, que a gente viu anteriormente. Então, usando a mesma expressão, S é igual a S0 mais VT, ou, passando S0 para cá, né, S menos S0 igual a VT, ou ΔS, que é o que eu quero, igual a VT. Eu tenho V e tenho T, acho o ΔS. Então, ΔS, minha velocidade 10 e o tempo 2,5, que vai me dar ΔS igual a 25, que corresponde à letra C. Ok? Com isso, a gente conclui, né, o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Acione a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. Deixe o seu like. E também peço que você compartilhe o vídeo com seus amigos e as redes sociais, para impulsionar o nosso projeto. E também desejo a você bons estudos e te espero no próximo vídeo.